Olá, pessoal! Bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para a gravação de mais um episódio do podcast que a gente faz com muito carinho para você que está aí nos assistindo. Desde já, gostaria de agradecer aos nossos internautas e pelas centenas de visualizações que estamos tendo nos nossos vídeos. Nós agradecemos de coração e agradecemos o apoio que vocês têm nos dado. E desde já, te peço para que você possa curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos do podcast. E também gostaria de aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores, quase que não saiu, que é a Vineira Filmes, Palhares Fotografias e o Marinildo Alves, pelos apoios que eles nos dão para que todo esse material, todo esse conteúdo consiga chegar até você. E hoje temos aqui conosco mais um convidado especial, que é o César Lima. César, muito bem-vindo ao Como Pode. Desde já te agradeço pela tua disponibilidade de estar conosco aqui para compartilhar um pouco da sua experiência, da sua história. Então, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Boa tarde, Emily. Minha amiga, eu que agradeço a oportunidade, né, que você ter me convidado, estar aqui para falar um pouco da experiência de vida. Enfim, fazer aquele bate-papo, né? Interagir e, consequentemente, me conhecer, saber quem é o César, realmente, né? Quem é o César? Quem é o César? Bom, para alguns que moram aqui na região, né, de Porto Velho, algumas pessoas conhecem você. César é empresário, empreendedor, certo? Isso. Isso mesmo. E a gente vai contar um pouquinho dessa experiência, né? Como é que foi chegar até aí, né, César? Também. Poderíamos começar você contando um pouquinho de onde você é, de onde você nasceu. Bem, Emily, é o seguinte, eu nasci em Mato Grosso do Sul. Eu sou mato-grossense do Sul. Mas eu me considero paulista, porque, conforme relato da minha família, né, meus pais, com uma semana de vida, meu pai já se mudou nessa fase da vida, né? A gente mudava muito. Então eu nasci, em uma semana meu pai já mudou para São Paulo. Então eu fui criado em São Paulo, interior de São Paulo, a cidade de Marília, da qual eu amo, né? E sinto saudades, sempre que eu posso eu vou lá visitar. Esse ano eu vou de novo. Mas eu me considero paulista, mas de nascença mesmo eu sou mato-grossense do Sul. Em Angélica o nome. Você tem, né? Angélica. Nunca ouvi falar. É um vilarejo muito pequeno, tá? E desde quando eu nasci, a única coisa que aumentou, que melhorou, foi só o asfalto, né? Não mudou nada praticamente. Você já voltou lá depois? Volto sempre quando eu vou para São Paulo, ou na ida ou na volta, quando eu tô de carro, eu passo lá em Angélica, porque foi ali que tudo começou, né? Seus pais ainda moram lá? Não, meus pais moram em Ji-Paraná. Minha mãe já tem 86 anos, cheio de vigor. Meu pai vai fazer 93 agora em dezembro, e os dois moram em Ji-Paraná. Então, de certa forma, toda a família veio para Rondônia. A partir do princípio, primeiro em 1985, meus pais vieram para cá. Nossa! Eu ainda fiquei em São Paulo. Eu ainda fiquei resistindo, né? Quantos anos você tinha na época? Vai descobrir minha idade, né? Eu tinha 15 anos. Então a gente sabe que ele não é tão jovem quanto parece, porque, graças a Deus, o senhor tá envelhecendo devagarzinho, envelhecendo né? com qualidade, não, graças a Deus. Não aparenta, né? Fisicamente não aparenta a minha idade. Graças a Deus. Entendi. Então, 15 anos. Mas aí, no caso, lá em São Paulo, você ficou com quem? Eu fiquei morando com o meu cunhado, Modesto, pai do Modesto. Vocês devem conhecer o Modesto, né? Não conhece o Modesto. Não. É uma figura. Eu fiquei morando com ele, né? Dos 15, também foi muito pouco tempo. Dos 15 aos 16 anos, 17 anos. Aí, depois disso, que eu estava terminando meu estudo, o colegial, aquela coisa toda, né? Aí eu fui o último a deixar São Paulo e vim para Rondônia. Meu pai, minha mãe, meus irmãos já estavam tudo aqui. Tinha alguns que pararam já em Ji-Paraná e outros vieram direto para Porto Velho. Entendi. E como foi esse processo de transição? Porque as culturas são muito diferentes, né?
Rondônia, São Paulo. Bem diferente, né? E ainda mais na fase que eu estava com 15 anos para 16 anos, juventude. E então foi um choque cultural muito grande. Rondônia praticamente estava, não sei se eu posso afirmar que estava começando, mas em relação ao que é hoje, né? Totalmente diferente. Estava em processo de desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Ainda, na época, se não me engano, a energia ainda era no motor. Caraca. Funcionava até certa hora da noite. Então, em São Paulo, não, a gente tinha toda a comodidade. Eu morava num sítio a 10 quilômetros da cidade de Marília, nesse tempo que eu vim para cá, né? Então, tinha todo o conforto. Então, eu cheguei aqui e recebi foi um choque, né? Chegava às 10 horas da noite, se não me engano, meia-noite, desligava tudo. E aí era vela enfim. Mas o ser humano, né? Se adapta a qualquer lugar, qualquer situação. Só precisa de tempo. Entendi. E o César hoje? Ficou quanto tempo aqui em Rondônia? Como é que foi a situação, esse desenvolver, até quem é o César é hoje? Para chegar no que o César hoje, bicho, eu passei por muita lapidação. É mesmo? Talvez eu herdei do meu pai, como eu disse lá no início, que ele mudava muito, né? Se deslocava muito de um lugar para o outro. Então, nesse intervalo de que o César hoje, de Mato Grosso ou de São Paulo, 15 anos de idade, eu me mudei muito, né? Eu mudei de estado, eu morei fora do país por 12 anos e teve, assim, muita dificuldade e muita mudança, sabe? Muito, assim, choque de cultura, choque de tudo, sabe? Então eu digo assim, eu sofri muito, passei por muitas, né, lapidações mesmo. Mas eu sou grato, né? Eu sou realizado. Apesar de todo o preço que eu paguei, a experiência de vida, mas poderia dizer, se eu morresse hoje, eu falaria, valeu a pena ter vivido. E viveria tudo de novo. Você mencionou que teve uma experiência fora do Brasil. Pode contar pra gente como é que foi? O que te levou a decidir que queria Olha só que sair do interessante. país? Como é que decidiu? Eu estava deitado na sala, vou narrar os detalhes para você entender, deitado na sala, em casa, e isso em 1989. Tava com o quê? Quantos anos aí? Já estava com 19 anos mais ou menos. Quase, 19, 20. Para fazer 20. Eu estava deitado na sala e aí saiu uma manchete extraordinária do Jornal Nacional. Manchete. Sabe quando sai aquele, dizendo assim, uma notícia de emergência, de urgência, né, Renato? Tipo aquele pam, Sim, exatamente. Entendi. E aí estava anunciando a morte do imperador japonês, Hirohito. Isso em 1989. E aí, na Rede Globo, o cameraman fez uma tomada que ele colocou a câmera no chão e numa faixa de pedestre. E aí mostrava os japoneses atravessando. E estava nevando. E eu disse para minha mãe estava sentada do meu lado. A gente sempre simples, né? Eu falei, mãe, meu sonho um dia, já pensou se eu pudesse ir num país desse? Eu falei isso. E daí em diante eu comecei a entender que às vezes, em certas circunstâncias da vida, a palavra tem poder. E eu disse, meu sonho era um dia conhecer um país desse. Isso foi em 89. Em 91, eu estava desembarcando no aeroporto de Narita, Tóquio, Japão. Nossa. Mas desde aquela época você já começou a idealizar a possibilidade de você ir? Não. Eu falei isso em 89, e aí em início de 91, final de 91, apareceu a oportunidade. E aí eu lembro até a data, dia 22 de fevereiro de 1992, eu pisei lá em Narita. Mas você foi para lá a convite de alguém? Ou sim, tipo a gente assim, foi com a proposta. A década de maior relevância para trabalho de estrangeiro dentro do Japão foi a década de 90. De 91 a 2000. Foi o auge. Então existia muita promessa de trabalho, né? E eu peguei e consegui uma oportunidade, fui através de São Paulo e realizei, tipo assim, aquele desejo, né, que eu nem investi tanto naquilo, eu fiz um comentário, gostaria um dia poder ter o sonho e graças a Deus, né, em tudo na minha vida, em todos os momentos, eu sempre senti a presença de Deus. Graças a Deus eu cheguei no Japão. E a minha história lá foi
sobrenatural, porque eu cheguei no aeroporto, eu já cheguei com aquela intuição, achei que eu ia chegar e ia ver robô pra cá, pra lá, né? Porque a gente não tinha noção. Mas não, eu vi que não era nada daquilo, entendeu? Eu acho que todo mundo até hoje, quando pensa no exatamente. Japão, tem essa ideia, né? Porque é um país bem desenvolvido. Exatamente. Aí eu cheguei, quando eu desci no aeroporto, que eu comecei a ouvir o idioma japonês, que é Nihongo, aí eu entrei em desespero. Mas nada disso passou pela sua cabeça antes de você sair do Brasil? Não, porque 19 anos de idade, eu sempre digo para as pessoas que eu trabalho, que é a juventude, eu sempre digo, é a melhor fase da vida do ser humano. Então você está disposto a viver tudo. Sem pensar nas consequências. Sem pensar nas consequências. Algumas decisões ou atitudes traz consequências ruins. Então tem que pensar, né, antes de decidir. Mas quando você vai em busca de um sonho, de realizar, buscar de se realizar profissionalmente, enfim, na vida, 19 anos de idade, você está com todo o gás, não tem nada assim... Que te impeça. Não tem impeça de sonhar. E foi isso que aconteceu. E os meus 12 anos de Japão foi uma experiência, foi única. Porque de tudo que você possa imaginar aconteceu lá. Mas eu fui privilegiado. Eu fui um Daniel no meio do... Lá na Babilônia. Na Babilônia. Na sabe? Babilônia. Eu fui muito privilegiado. Com cargos de trabalho. O meu tipo de trabalho não era pesado. A remuneração. Vixe, foi uma coisa fantástica, uma experiência. Mas o seu foco para ir para o Japão, o que é que você queria conquistar? Qual era a sua ideia? Isso você tinha em mente? Tinha. Assim como eu e a maioria, ou 99% dos que se dirigiam até o Japão, foram para o Japão, o objetivo principal era financeiro. Né? Você tem uma ideia? Isso em 94, a gente tinha um salário aí de 15 mil reais. Em 94. Em 94 foi quando houve a troca aqui do Cruzeiro para o Real. Fernando Henrique Cardoso, se não me engano. Acho que você não tinha nem nascido, né? Não. Eu sou de 99. Então, você não tinha nem nascido. Então, nessa mudança, o real estava muito valorizado diante do dólar. Estava pau a pau. O que acontece? Então, eu tinha um salário de 15 mil reais. Era muito dinheiro. E a qualidade de vida de lá era barata? Esse valor, ele te dava uma qualidade de vida estável? Dava uma qualidade. A vantagem eu posso falar assim muito com propriedade até 2000, 2005, né? Depois para cá o Japão mudou muita coisa e eu não estava lá, eu não presenciei mais. Mas com 15 mil reais que eu ganhava, eu morava num apartamento bom, eu tinha acesso a tudo que era de qualidade e ainda sobrava dinheiro. Eu conseguia mandar 10, 12 mil reais para o Brasil. Aí você me perguntou qual era o foco. Eu cheguei, vou dar um passo. Depois de 2 anos e meio, eu cheguei em 94 eu vim passear no Brasil. Aí eu já vim trazendo dinheiro. Então, cheguei aqui, qual era o passo? O que eu ia fazer? Eu recebi muito conselho, faz isso, faz aquilo, investe nisso, investe naquilo. E eu escolhi uma coisa boa para investir, se tiver dado certo, né? Eu fui mexer com gado, eu comprei terra. E, infelizmente, mas eu vou dizer uma coisa para você fantástica. Eu carrego isso para minha vida. O fato de ter dado errado, tá? E mesmo assim eu vi a mão de Deus na minha vida. Olha para você que interessante. Porque o errado humano é o certo para Deus. Então eu fui mexer com gado e aí aconteceu muitas coisas que desandou, certo? De certa forma, foi prejuízo ao invés de benefício? Prejuízo não foi. O que eu fiz? Eu fiz uma faculdade de vida de 12 anos. Eu cursei uma vida de 12 anos. Eu aprendi muito. Tive muita experiência. Existe um César antes do Japão e um outro depois do Japão. Então, abriu minha mente em relação a muita coisa. Graças a Deus, e tem outra, o que é interessante. O meu viver hoje, que você diz, qual a diferença do César hoje? Tudo que eu sou, que eu represento para mim mesmo hoje, é consequência dessa minha estadia fora do país de 12 anos. Eu perdi, né? De certa forma, financeiramente houve um fracasso, mas em contrapartida, como pessoa, como ser humano, espiritualmente falando, assim, é incontável os benefícios que eu tive. Entendi.
E durante essa experiência que você teve no Japão, o seu investimento foi esse, em gado? Gado. Durante todo o período que você esteve no Japão? Ou foi durante esse Não. período você já resolveu, quando não deu certo, você já resolveu investir em outra Não, coisa? como eu fiquei 12 anos, eu passei 8 anos investindo em gado. E eu descobri o seguinte. Tem uma frase que diz o seguinte: só engorda o gado é o olho do dono. Isso aí eu aprendi para minha vida. Até se eu fosse criar galinha, eu tenho que estar perto dela. Se deixar para os outros cuidar, não dá certo. Você tem que estar em cima. Né? Então, esse foi um dos motivos principais do fracasso. Né? Mas, depois de 8 anos de investimento, mandando dinheiro para cá, você tem uma ideia? É um fato isolado, mas é interessante. Depois de 2 anos e 8 meses que eu fui comprar o meu primeiro tênis da Nike no Japão, que eu poderia comprar 15, 20, 30 pares no mês, mas era para questão de economia, para avisar o investimento aqui. Mas não deu certo, infelizmente. Mas, como eu disse, depois de 8 anos, aí que eu vim para o Brasil. Você tem uma ideia, eu vim em 94 para cá, eu vim em 97. E em 97, quando eu vim aqui, eu chegava aqui no Brasil, dava 10, 15, 20 dias, eu começava a sentir saudade do Japão. Eu já estava fazendo parte. Eu tive a oportunidade de naturalizar o japonês com o meu tempo lá. Só que eu perderia minha nacionalidade brasileira. Na época, o sistema era mais ou menos assim. Eu tinha que tirar visto para entrar no Brasil. Aí eu achei um absurdo. Eu não é como é hoje, né? Não. Aí eu não optei mais por isso. Que coisa, né? Aí, enfim, em 99, eu vim aqui e aí eu vi que a casa tinha caído. Entendeu? Eu vi que... Choque de realidade. Choque de todo realidade. Isso, eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu cheguei no Brasil, que eu vim, que eu fui ver o que se tinha acontecido ou sido feito com o meu investimento. Foi extremo. Aí desencadeou depressão. E eu até contei já essa experiência, né? Eu tive... Contou? Contei numa oportunidade na comunidade Nova Jerusalém. Acho que você não estava aqui, né? Para você que não sabe aí de casa, nós realizamos as nossas gravações do podcast na comunidade Nova Jerusalém. Desde já agradeço também a comunidade Nova Jerusalém por disponibilizar esse espaço pra gente. E se você tá curioso para conhecer esse espaço, eu te faço um convite a vir conhecer a comunidade Nova Jerusalém. Será um prazer receber você. Fica atento às nossas redes sociais, das nossas programações. E será um prazer receber você e sua família, viu? Com certeza. Venha mesmo porque... Aqui da comunidade Nova Jerusalém. Já fiz parte dessa comunidade e é muito calorosa a recepção. Então, aí desencadeou tipo uma depressão e chegou a questão de suicídio, planejar. Foi uma coisa muito, muito triste, sabe? Eu já contei aqui. Até porque é uma frustração tão profunda, porque imagina só, você passou tempos, como você falou, abdicou de ter coisas que você gostaria de ter. Exatamente. E você chegar e ver que nada daquilo foi suficiente. É triste. Eu conheci colegas, mas não foi dois colegas, viveram mais ou menos a situação minha. Começou a mandar dinheiro, um era para a esposa e o outro era para os pais. E chegaram aqui, tiveram essa decepção. Eles voltaram para o Japão e se suicidaram. Não conseguiram lidar com isso. Você sabe que é 10 anos de trabalho. Você abre um buraco, começa a jogar o dinheiro dentro para investir. E depois você vai ver o buraco está fechado, não existe buraco, não existe dinheiro. Eles não conseguiram resistir. Eu resisti por causa do meu contato, minha ligação, minha comunhão, né, com Deus. Senão teria a mesma coisa. A sua comunhão com Deus, né, o seu cristianismo, posso dizer assim, ele iniciou no Japão ou é uma coisa que você teve contato antes de ir para lá? Não, eu nasci em berço adventista. Adventista, né? A comunidade adventista, eu nasci. E aos 14 anos, eu desviei. Aí, aos 19 anos, eu segui já para o Japão. Todo esse tempo que eu estava no Japão, eu não estava mais ligado, assim, não tinha essa comunhão
com a igreja adventista. Eu estava afastado. Mas o seguinte, sabe o que é interessante? Tem um verso na Bíblia, né? A gente pode citar aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar para quando crescer não desviar dele. Então, todo o tempo que eu estive fora, longe da igreja, ou longe da minha família, eu morei 12 anos sozinho lá, nunca eu senti a ausência de Deus na minha vida. Nunca. Então, sempre, mesmo eu fazendo, às vezes caindo, levantando, cometendo erros, enfim, essa é uma sensação maravilhosa. Eu nunca senti a ausência permanente ou a ausência integral de Deus na minha vida. E isso fez a diferença. Senão, eu não estaria nem aqui hoje falando com você. Então, durante esse processo de frustração que você passou, depois de descobrir que o investimento não tinha dado certo, foi a sua fé que te manteve. Sim, exatamente. Deus que me manteve no controle. Aí eu passei por esse processo, foi avassalador, sabe? Eu cheguei a planejar, eu tive 2 momentos na minha vida, um em São Paulo, na capital, que depois eu voltei para o Japão, fiquei em São Paulo, e no Japão ainda, antes de vir para cá, eu planejei todo o meu o suicídio. Eu ia suicidar. Eu cheguei ao ponto que eu ia suicidar. Planejar todos os detalhes, a forma. Planejei como é que ia ser feito, como é que ia fazer. Eu trabalhava na Mitsubishi no Japão, e eu trabalhava numa empresa que a Mitsubishi fabrica de agulha e avião, para você entender a diversidade que ele faz. E essa empresa, ela fabricava peças para impressora. E eu era chefe. Eu cheguei a ser chefe de japonês no Japão. Isso é interessante. Um brasileiro. Com 2 anos... Direcionando japonês. Gente, até inacreditável. Inacreditável. E eu cheguei no Japão e eu sabia falar somente a palavra arigato, que é obrigado. Porque meu pai falava, tinha amigo japonês, falava arigato. Eu cheguei no Japão e eu não sabia falar nada. Com 2 anos eu era tsuyaku. Tsuyaku é tradutor. E você aprendeu convivendo com eles. Convivendo. Porque o japonês tem muito forte na base de ensino deles o inglês. Então a gente fazia trocadilho. Em inglês, eles falavam em japonês, eu comecei a gravar e fui estudei. E sabia o inglês? Eles sabiam inglês. Você sabia inglês? Sabia dominar bem. Principalmente na época, né? Aí, porque quando você está fora, você começa a usar os meios que você tem, né? Agora você vem para o Brasil, às vezes você fica mais... Se você não está trabalhando na área, né? Você fica meio desfocado. E aí eu comecei. Então, o que eu digo, que mesmo eu distante, Deus era tão bom que ele me arrumou um trabalho que eu era chefe de japonês. Eu poderia até falar uma frase aqui em japonês, que eu sempre repito para as pessoas, é interessante. Eu era chefe de japonês e eles falavam assim... Eu posso falar em japonês? Posso, né? Pode. Depois, só passa a tradução pra gente tá. depois. Eles falavam assim, Yapari ne Cesaru-san wa Gaikokujin bradiru kara kita toki ni wa shigoto shite ima wa watashi tashi wa no bosso date. Tipo, nossa, pode falar de novo. Sugoi, né? E o que eles diziam? O seguinte, olha, interessante, o Cesaro, eles me chamavam de Cesaro, veio do Brasil, não é japonês, veio do Brasil, veio trabalhar aqui e se tornou nosso chefe, e nós somos japoneses. Aí elas falavam Subarashi, que isso é incrível, né? Subarashi. Incrível em japonês. A palavra Subarashi. Que eu gosto mais, que eu mais gosto em japonês, que eu falo para todo mundo, você vê que coincidentemente é Deus. Deus em japonês é muito lindo, é Kami-sama. Kami-sama. Então só de ouvir assim, eu sinto aquela, sabe, Kami-sama. Aquele poder, Kami-sama, é muito forte. Muito diferente a pronúncia, tudo muito distante do que a gente entende de comunicação na língua portuguesa. Exatamente, bem diferente. Kami-sama. É o Deus Todo-Poderoso. Então aí eu consegui... Então que eu digo, Deus me abençoou de tanta forma que eu fui tsuyaku, eu fui chefe, eu ganhava bem, meu trabalho não era corrido, não era cansativo. Tipo assim, eu sempre via Deus. E é interessante que eu cito que por 2 anos eu fui visitado pelos Testemunhos de Jeová, né? Lá no Japão, que é o mesmo aqui do Brasil, o mesmo sistema, eles são bem assim insistentes, vai todos os dias lá, aquela coisa. Mas nunca eu senti assim, abandonado, estou sem Deus, e agora? Agora, nesse momento de depressão, quando eu cheguei aqui, que eu vi tudo, que eu voltei pro Japão, tipo assim, eu voltei zerado, sabe que você trabalhar 10 anos, depois você falar, não tenho nada? Então, novamente... E a gente está falando aí
de muito dinheiro, porque Muito dinheiro. se você mandava mensalmente de 10 a 12 mil, Muito fora dinheiro. que isso aí foi uma estimativa que você fez inicial, quando você começou a trabalhar, quando você nem era chefe, né? Exatamente. Era Nossa. muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí eu peguei numa noite lá no meu trabalho, era 10h30 da noite, eu estava no último andar sozinho, eu falei, eu vou dar fim na minha vida. Não tem mais sentido. Aí eu fui até a janela, que a empresa é grande, mas tem aquele janelão. Eu cheguei a abrir a janela, era inverno, era novembro, alguma coisa assim. Eu cheguei a abrir a janela, aí eu sentei e comecei a refletir nas consequências. Bem, eu vou pular, vai acontecer isso, como é que vai ser o translado do Brasil, como é que vai ser minha família, blá, blá, blá. Comecei a pensar tudo. Planejei. Tudo certinho, pensei o que vai ser. Assim, até a hora de eu pular, depois eu comecei a deduzir o que ia acontecer. Mas, novamente eu digo, Deus. Eu abri a janela assim, aí eu vi neve, né? Nevando muito. E por esse momento, nunca meu chefe me ligou, nunca. Em 12 anos já, ele nunca me ligou. Nessa noite ele ligou, você acredita? O telefone tocou. Eu estava na janela, ele tocou. E eu, como sempre, era um japonês, porque o japonês é o seguinte, eles são bem frios, mas muito frios. Mas se ele gostar de você, você ganhar a confiança dele, ele entrega a chave da casa dele, né? Maneira de dizer. Ele me ligou, falou, Cesário, onde você tá? Aí eu falei que eu estava no trabalho. Ele falou assim, eu tô indo aí que a gente precisa conversar. Olha pra você ver. A gente nem conversava praticamente sobre... Ainda bem não fora de horário de trabalho, né? Uhum. Me recolhi lá pro meu local, chamei, aí ele falei, pode vir, ele veio, eu saí, conversamos, ele foi tomar aquele chá quente, né, porque era inverno, enfim, fui pra casa, naquele dia passou. Deus, olha você que impressionante, Deus. E depois, para relatar bem rápido, em São Paulo, já voltando em São Paulo, eu fiz um semestre de enfermagem no UNASP em São Paulo, ali em Itapecerica da Serra. Depois de 12 anos no Japão, quando você voltou, você foi direto para São Paulo. Vim aqui, vim para Rondônia, vim para lá, fiquei uns 6, 8 meses, voltei para São Paulo e ia fazer enfermagem. Aí eu comecei a estudar enfermagem em São Paulo. E de novo bateu, né, a depressão, novamente. E aí eu fiquei 6 meses ali no NASP, e eu morava do outro lado da pista, da Itapecerica da Serra, que é uma rodovia. Uhum. Morava de um lado, o NASP era do outro. Emily, eu passei uma semana atravessando, sumi da faculdade, meus amigos começaram a me procurar, eu não ia mais, eu passava no meu quarto, lá no meu apartamento, meio socado no barranco, assim, muita umidade, porque São Paulo é aquela garoa o tempo todo. E eu passei uma semana atravessando aquela Itapecerica. Aí eu chegava na beira da pista e eu ouvi uma voz, pula. E a outra voz, não. Pula, não. Uma semana eu voltava, passava o dia e noite chorando, só chorando. De novo eu comecei a planejar tudo. Não, acabou pra mim. Aí vinha aqueles ônibus sanfonados, né? Vinha grande e eu, não, vou pular. E era incessante o pensamento de que eu devia dar fim na minha vida ali. Prova é que a última vez que eu fiz isso, o que aconteceu? Eu atravessei a rua, falei, fui numa igreja adventista que tinha do lado. Cheguei lá, sentei do lado de uma irmã, ela nunca tinha me visto. Cheguei, também não sabia quem ela era, não sabia, ela também não me conhecia. Eu só disse assim para ela, falei para ela chorando, eu vou tirar minha vida hoje. Cheguei a me arrepiar, que eu lembro. Ela olhou para mim, me abraçou também, não falou, não, meu jovem, eu não a conhecia. Eu falei, eu vou tirar minha vida hoje, acabou. E aí ela me abraçou, não sei o quê. Eu falei, eu preciso falar com o pastor. Terminou o culto, fui lá encontrar o pastor chorando. O pastor me chamou no canto. O que está acontecendo, meu filho? Aí eu fui falar para ele bem resumidamente, falei, pastor, hoje eu não passo, eu vou tirar minha vida, eu vou pular na frente de um caminhão, a hora que eu passo a atravessar a rua. E você sabe que, olha para você ver que eu falo, assim, eu fico emocionado, porque como que Deus trabalha. E você conseguiu pedir ajuda, porque normalmente a pessoa no estado que ela tá, desse que você compartilhou, ela não consegue dizer que é isso que ela quer. Não, eu consegui. Pois é. Já é Deus, né? Já é Mas Deus. eu cheguei, pastor, que interessante, eu cheguei, pastor, eu vou pular, eu vou me suicidar. Hoje não passa, hoje não vai passar. Chorando. E todo mundo olhando assim para mim, porque nunca me viram, eu cheguei lá de repente, não tava maltrapilho, mas ninguém me conhecia.
E olha como que Deus é fantástico. Sabe o que o pastor olhou para mim e falou? Como é que é o teu nome? Eu falei, César, é o seguinte, vamos marcar um encontro amanhã aqui às 2h da tarde. Sabe o que eu pensei? Eu falei, não, ele quer que eu morra, né? Eu disse para ele que eu vou pular daqui a pouco de frente daquele caminhão, onde eu vou morrer. E ele tá me marcando um encontro para mim amanhã. Eu falei, não, ele quer que eu morra. Mas eu não tinha outra opção. Eu falei, tudo bem, pastor, amanhã às 2h eu volto. Mas eu sabia que eu não ia voltar. Para mim, fui lá para a beira da pista. A beira da pista era a minha briga, a minha luta espiritual era ali. Um falava para mim pular e Deus falava, não. Pula, não. Consegui atravessar sem pular. Fui para casa, passei a noite acordado, chorando. Quando foi 1h da tarde, eu já voltei, porque eu queria encontrar. Né? Eu queria saber o que o pastor ia fazer. Atravessei de novo, e aquele luta, pula, pula, pula. Quando eu atravessei, que eu cheguei na igreja, 1h30, e nada do pastor. E olha para você ver, são detalhezinhos assim, mas que você dá ênfase na história toda. Ele atrasou 10 minutos, olha para você ver. Tipo assim, eu acho que o diabo falou, vou dar mais tempo para ver se eu consigo, né? Quando foi 14h10, ele chegou. Aí ele sentou, abriu a sala, normal. Isso aí foi já numa igreja lá no próprio NASP? Vizinho do NASP, um bairro vizinho do NASP. Uhum. Eu peguei, sentei na sala, ele pegou, sentou comigo, falou, vamos fazer uma oração? Aí ele orou, aí depois ele disse para mim, César, conta da sua vida, o que você fez, de quando você lembra até hoje, o que aconteceu, como é que ele não foi no detalhe em si, o que está te incomodando hoje. Eu comecei a contar, e chorando, sabe, muito assim, muito. Porque às vezes eu pareço durão, mas eu sou muito mole para chorar. Aí eu comecei a contar, e ele pegou e me abraçou e falou, vou te ler um verso na Bíblia. Aí, que é o meu verso preferido, é Isaías 41:10. Não temas que eu estou contigo. Olha, quando ele pegou, leu aquele verso para mim, novamente a gente ajoelhou, ele me abraçou e fez a oração. Olha, é um milagre, um milagre. Porque quando eu levantei outro, César. Eu levantei disposto. Peguei, já cheguei voltei pro meu apartamento e decidi que eu ia voltar para Rondônia. Sempre volta ao lar, né? A casa dos pais, né? Os pais é uma benção. E eu decidi, não, eu vou voltar para Rondônia. E até esse momento onde você passou por essa segunda crise, né, de depressão, você ainda estava afastado dos caminhos de Deus? Ainda estava afastado do caminho de Deus. Mas é aí que eu digo, Deus não me abandonou nunca. E não abandona ninguém. Né? Aí eu peguei, levantei, decidido, cheguei na Itapecerica da Serra, na rodovia, normal, não ouvi voz, não ouvi mais nada, atravessei, fui lá, arrumei minha mala, e eu sou muito ansioso, eu não quis nem esperar para amanhã, peguei, arrumei minha mala, botei dentro do ônibus, fui bater dentro da rodoviária do Tietê, não lembro mais que hora que era da noite, 7, 8 horas da noite, e ali foi um marco, aquele momento foi um marco que mudou toda a minha vida, toda a minha expectativa de vida, a minha visão de vida, que é aí que chega, claro que de lá para cá teve turbulência, teve problema, continua tendo problema, dificuldades, desafio, mas foi o que chegou no César que eu sou hoje, e que eu sou muito, muito feliz no que eu sou hoje. Depois que você voltou para Rondônia, a sua jornada passou a ser apenas aqui? Sim, depois que eu voltei de Rondônia nesse ano, eu fiquei direto aqui. Eu vou passear direto, vou passear lá todo ano, volto praticamente, mas nunca mais me mudei daqui. E no Japão você já chegou aí novamente? Não, o Japão é o seguinte, é um sonho que eu tenho, não é nem meu de conhecer, porque eu conheço, mas eu quero levar a minha esposa, a Débora. Ontem eu estava no dentista, a dentista fez uma pergunta para mim, o que fez você voltar do Japão para cá? Eu não ia poder deixar escapar, eu falei, foi para conhecer a mulher que Deus me preparou, que é a minha esposa, a Débora, a grande mulher. Que fofo, que incrível. E de fato, o que te fez vir do Japão para cá? Foi assim, primeiro a decepção, que começou a mover tudo. Aí eu voltei e eu sempre, como eu disse, repeti, né? Deus sempre me chamando. Você sentia que não era lá para você estar? Não era. Eu até costumo dizer para meus amigos assim, ó, você sabe que existem pessoas que têm o dom para riqueza e outros não. Tem uns que Deus permite, outros não. Deus não permite eu rico. Eu não era para ser rico nunca. Você tá entendendo? Porque, a julgar pelo que você falou, né? Você ganhava tanto, depois se tornou chefe.
Ao voltar pro Brasil, era para você ter se tornado uma pessoa extremamente rica. Sim. Se tivesse tudo dado certo, era para mim hoje. Eu ainda digo assim, às vezes eu brinco com a Débora, né? Eu falei, ó, se eu tivesse dado tudo certo no Japão, eu não teria dado certo contigo, eu não teria te conhecido. Eu não estaria em Rondônia, né? Mas os caminhos de Deus, mesmo que pareça estranho pra gente, ou a gente não reconhece, não é o melhor caminho. Não importa o que você faz, o que deixa de acontecer, Deus não te abandona nunca. E o pensamento que você alimentou quando você decidiu ir para o Japão é de que você queria ser uma pessoa rica? Sim, eu queria conquistar o mundo, né? Jovem, né? Jovem, 19. A única coisa que de bom, além da experiência da vida, que eu morando no Japão, eu tive a oportunidade de conhecer. Eu só não pisei no continente australiano, mas no europeu, africano, no continente norte-americano, na Ásia, eu conheci vários países, eu passei muito, tipo assim, então eu tenho uma experiência que eu tive, uma faculdade de vida, sabe? Isso aí me ajudou muito, abriu muito a minha mente. Mas financeiramente não deu nada certo. Mas Deus já sabia que para me dar certo espiritualmente ou financeiramente não era para ter dado certo do jeito que eu pensava que queria ser. Às vezes a gente não entende a forma como Deus consegue chegar até o nosso coração. Mas eu sempre repito muito de que Deus usa todas as formas possíveis para alcançar os seus filhos. Exatamente. Seja numa crise financeira, seja numa doença, seja num relacionamento. Várias. Não existe limitações para Deus chegar até o nosso coração, né? O que eu acho interessante, eu digo o seguinte: Deus, eu sendo ser humano, filho de Deus e pecador, quando eu vou afastando, ele permite que as coisas... Eu quebrei literalmente, mas feio mesmo, por 3 vezes na minha vida. De ficar zero, sabe o que é zero? Uhum. De começar do zero. Por 3 vezes eu comecei do zero. 3 vezes? 3 vezes. Eu fui na lona, sabe? Assim, nocauteado mesmo. Eu falei, e agora? Mas eu vi a mão de Deus pegando e levando cada passo, aqui e ali. Então isso me faz muito feliz, né? Uhum. E apesar de 3 tentativas frustrantes, o que foi que te incentivou a tentar mais uma vez? Qual foi a ideia que você teve? O que foi que você começou a vislumbrar a possibilidade mais uma vez de crescimento profissional, financeiro? Eu voltei, né? Voltei para Rondônia e falei, e agora? O fato de eu estar no Japão 12 anos, até então eu não tinha cursado nenhuma faculdade, não tinha nenhum curso, eu não era profissional em nada. Mas aí eu fiz, que até não atuo na área, né? Mas eu fiz serviço social, né? Achei que eu ia seguir carreira, né? Fazer um trabalho, um concurso, alguma coisa, mas não deu minha área, sabe? A única coisa que combina comigo é que isso fez de mim o coração... Eu sou um coração bem mole, gosto de ajudar as pessoas dentro do que é possível, aquela coisa toda. Mas, enfim, aí eu me identifiquei uma outra área que é comunicação visual, sabe? Aí bati o olho, porque tem muito a ver que comunicação é conversar, falar, aí a visual é sinalização, aquela coisa toda. Enfim, me chamou a atenção. E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou tentar mexer com isso. Isso você já estava com quantos anos na época? Isso aí já foi em 2008, quando eu praticamente decidi ficar aqui, residindo em Porto Velho definitivamente. Foi em 2008, 2007 para 2008. Que eu comecei a olhar para essa área de trabalho e gostei. E graças a Deus, né? Graças a Deus eu consegui, estou me realizando, estou conquistando minhas coisas, eu, minha família, minha esposa, conquistando as coisas aos poucos, enfim, realizando nossos sonhos, né? Nessa minha profissão que eu me encontrei, que é a comunicação visual. Porque quem não se comunica se estrumbica, né? Não é assim? E ainda mais a realidade que a gente tem na sociedade de hoje. Isso aqui é a comunicação visual. Exatamente. Que a gente está fazendo. Exatamente. Incrível, César. E hoje você tem uma empresa de comunicação? Essa empresa
que hoje eu gerencio, ela era minha empresa, minha e do Modesto. Vou falar do Modesto de novo, mas você não conhece. Esse nome Modesto não... Ele era da Igreja Central, Porto Velho. Adventista? Adventista, da Igreja Central Adventista. Mas... Não, talvez eu não sei. Era minha e dele. Aí ele resolveu vender a parte dele. Ele não quis comprar. Eu não quis comprar a parte dele, né? E aí a gente resolveu vender. Aí eu volto para São Paulo. Pra você ver, sempre São Paulo, sempre São Paulo. Aí o dono da empresa me fez uma proposta, né? Para mim, como eu atuei nela de 7 anos, eu e o Modesto, eu estava à frente, eu gerenciava toda a parte do... O Modesto era mais a parte burocrática, né? Ele me fez uma proposta e eu vim de São Paulo para cá. Aí ele fez uma proposta, não era muito boa, eu peguei, voltei para São Paulo. Vim aqui só para receber a proposta e dizer não. Aí ele tentou, não conseguiu, ele pegou e me chamou de novo. Melhorou a minha proposta. Então, hoje a empresa não é minha, mas eu tenho participação, uma boa participação no lucro da empresa, tá entendendo? Que é o suficiente que consigo, tipo assim, realizar meus projetos em todos os aspectos, tá entendendo? Graças a Deus. Sobre a sua experiência no Japão, a gente vê que hoje em dia tem muita gente que se arrisca a sair do país. Você tem algum conselho para passar, seja pessoas jovens ou um pouco mais maduras, mas que têm essa ideia ou essa vontade, né, de sair do seu país de origem, às vezes também com o mesmo objetivo de ficar rico, de ganhar o mundo? O que você pode passar sobre essa realidade? O que eu digo é o seguinte, o panorama internacional hoje é totalmente diferente da época que eu fui, né? Eu tenho amigos até hoje que estão no Japão, mas lá eles vivem, sobrevivem, ganham X e gastam quase o X, entendeu? Para ter uma vida padrão boa, mas não consegue juntar mais dinheiro. Então, e eu tenho outros colegas que estão em outros países, já não está mais tão bom como antes, há 20, 30 anos atrás, para se ganhar dinheiro num país fora. Existe a chance de alguém se dar bem? Claro, existe, não estou dizendo que não. Mas você chegar, como aquela expressão, no Japão naquela época a gente juntava dinheiro a rodo, né? Essa expressão que usa. Hoje não está. Agora, para você sair hoje do seu país, por exemplo, eu não sairia mais hoje para trabalhar em país nenhum, porque eu tenho minha família, minha esposa, minhas 2 filhas, então já é um outro... A minha esposa está indo para uma outra área, então seria uma situação, né, bem... embaraçosa. Mas para quem quer ir, né, principalmente se for jovem, tem que ir preparado para uma coisa. Os desafios lá fora são grandes. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso falar um pouco dos Estados Unidos, que eu morei 6 meses lá nesse intervalo, alguns países da Europa, e o Japão. Existe um preconceito, né? Assim, eu não sei até que ponto está hoje, mas na época, principalmente, era muito forte o preconceito em relação ao brasileiro. Xenofobia, no caso? Por causa do... Xenofobia? Né? Questão de tipo assim, existe o preconceito essas coisas assim. Deixa eu verificar. De não... Tipo assim, o brasileiro lá fora, pelo menos tinha na época aquela fama de não gostar de trabalhar, né? Assim, era meio... Sabe aquele jeitinho brasileiro? Então, eu tenho um amigo meu que está indo para os Estados Unidos agora, acho que o mês que vem. Eu falei para ele, olha, é o seguinte, você vá preparado, porque existe o preconceito, você vai ter que arregaçar as mangas, e se na minha época eu trabalhava, você vai ter que trabalhar dobrado, tá entendendo? Porque preconceito é muito grande, né? Estados Unidos principalmente. E outra, eu graças a Deus, eu fui para o Japão, uns 12 anos eu fui legal, né? Agora, ilegal, eu não tenho coragem de ir para lugar nenhum nesse mundo. Então, para você que tem vontade de sair do seu país, seja para estudar, morar ou trabalhar, se programe, vá legalmente. Sim. Vá com uma boa estabilidade financeira, porque a gente não sabe se você passar perrengue. Exatamente. Ainda mais com uma moeda que é diferente do real, que é um país onde a gente vive, né? Qual foi a outra coisa que você falou? Não, ter, tipo assim, tem que ter muita garra. Muita força de vontade de vencer. Foco, né? Muito foco. Foco. Porque eu vi muitos, até naquela época no Japão, muitas pessoas se frustraram, porque ia lá meio desfocada, achando que a vida era só brincadeira, não trabalhava. E o custo de vida nesses países são caros.
tá? Diferente do Brasil. São caros, então você tem que ralar. Agora, tem pessoas que já vão com uma certa formação, já vai por uma indicação, alguma coisa, que já está acontecendo muito isso hoje, na área da saúde, enfermeiro, eu já conheço pessoas, até médicos. É diferente. Mas se você vai sem nenhuma formação, se prepara que você corre o risco grande de pegar no pesado, ter que trabalhar mais, entendeu? Então, eu tenho um amigo meu que ele é meio, não vou citar o nome dele, claro, né? Mas ele é meio assim... Não é aquele cara, como é que se diz, assim, que chega pau pra toda obra, sabe? Ele é meio... E eu já disse pra ele, ó, se você não mudar esse perfil, você vai sofrer lá. Porque lá é outra situação. Como a cultura é muito diferente, até o jeito da personalidade das pessoas são diferentes, né? São diferentes, né? Mas o Japão, o japonês é fantástico, tá? Como ser humano. Apesar de que são, acho que 90% ou mais são ateus, né? Uma vez eu cheguei para um japonês trabalhar comigo, eu perguntei se ele conhecia Jesus. Ele olhou para mim sinceramente, de coração puro, e perguntou se esse Jesus que eu estava citando era algum amigo meu que tinha chegado do Brasil. Você precisa de ver que engraçado. Sério? Sério. Eu perguntei para ele em japonês, ele chamava Suzuki. Falei, Suzuki-san, anata wa Jesus Cristo, né? Que fala em, né? Kita Kotora, você já ouviu falar de Jesus? Ele falou, Kita Kotora, eu nunca ouvi. Aí ele perguntou se era um amigo meu do Brasil. Eu falei, não, eu falei que era filho de Musko-san, que é filho de Kami-sama, né? Musko-san é filho de Kami-sama de Kami-sama Deus. é de Deus. Aí ele disse que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Olha pra você ver. Caracas. Nessas horas a gente percebe quanto é importante os projetos missionários para alcançar as pessoas, né? Exatamente. Eu visitei a igreja adventista lá, tive o privilégio de conhecer alguns adventistas até. Foi muito bom, experiência. E como é que foi esse processo de voltar para casa e esse processo de pós-depressão, que você voltou a ter o contato mais firme, posso dizer assim, mais firme com Deus? Isso aí foi o reviravolta na minha vida. Quando eu voltei, que passei por todo esse processo, tipo assim, tô vivo, não aconteceu nada, Satanás não teve poder sobre mim. O que eu fiz? Eu decidi, né, voltar a frequentar a igreja adventista do sétimo dia, a voltar a ser membro. E eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu vou voltar, eu vou entrar. E aconteça o que acontecer, nunca mais eu vou abandonar. Nunca mais vou abandonar. E como é que foi o processo? Eu comecei a me envolver. Eu tenho paixão pelos jovens. Eu já fiz um trabalho com os jovens da comunidade Nova Jerusalém por 2 anos. Hoje eu faço trabalho com os jovens da Igreja Adventista Central de Porto Velho, que eu sou apaixonado, porque mesmo eu não sendo jovem, mas o que é bom estar perto dos jovens? Aquela energia, eles têm uma energia assim fantástica, é contagiante. E ficar perto de jovens também te torna jovem. Sim, claro, exatamente. Eu costumo dizer que meu espírito tem 18 anos, né? Sim. Mas eu tenho bem mais de idade. Mas eu sou apaixonado por isso. E isso me envolve, né, dentro do que é religião, do que é igreja, né? Então isso vai me dando força e eu nunca mais quis sair. Tive experiências fantásticas, sabe? Assim. Hoje você pode dizer que o fato de você estar envolvido nas obras é o que te mantém mais próximo? Com certeza, com certeza. Se eu não tiver envolvido, eu sou só mais um. E naquela época que você se afastou, essa pode ter sido uma das razões para ter te dado uma brecha para afastar? Com certeza também, porque eu não estava envolvido, eu não abraçava, sabe, assim, o movimento, a causa, a ideia, sabe, porque eu era alheio, sempre alheio, eu via acontecer, bem ou mal, eu estava ali. Você era o jovem que ficava em casa quando tinha os eventos, né? Exatamente, eu era bem indiferente, sabe, assim, tipo assim, eu não acreditava, eu não tive uma experiência íntima, né, com Deus, mas... Aí eu costumo dizer assim, Deus é tão fantástico, tão maravilhoso, que Ele permite que a vida nos ensine, né? Ele tipo assim, filho, vou deixar você aqui, você vai se arrebentar, mas eu vou curando, eu vou passando um remédio nas tuas feridas, vou curando para você não morrer,
Mas você vai sentir dor, você vai sentir o pesar do sofrimento, mas lá na frente eu te restauro. Esse jeito de você falar também lembra muito um jeito paternal de pai lidar com o filho, que muitas vezes entra naquela fase complicada. E às vezes a gente acha que o prender é melhor do que deixa você conhecer, para você saber como ele é. Depois de Deus... O mundo, no caso. Conhecer o mundo como ele é. Depois de Deus e os pais, a melhor escola que existe é o mundo. E lá você aprende de um jeito ou de outro, querendo ou não querendo. Tá entendendo? Você buscando ou não buscando. A vida, a vida não é fácil. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos artistas por natureza. Já nasce artista, porque para viver nesse mundo não é fácil. Então, todos os momentos que eu me afastei, né, da pessoa de Jesus Cristo, eu tive problemas sérios e gravíssimos. Ainda bem que na sua infinita misericórdia, ele amarrou uma corda no meu pé e falou, vai. Mas se chegar ao ponto de você correr o risco, vai morrer, eu te puxo. Então ele me puxou 3 vezes. E na hora que puxa, dói, sabe? Vem machucando, mas depois... Sara nossas feridas, né? Você acha que a experiência que você viveu na sua época de juventude talvez tenha sido o preparamento que você teve para poder entender como é que funciona a cabeça dos jovens e gostar de trabalhar nesse ministério exatamente porque você entende o que eles sentiam naquela época, né? Emily, é bem isso. Que visão, a visão que eu tenho hoje da juventude, eu passei por isso. Todo jovem passa por aquele momento decisivo, vou, não vou, fico parado, corro, o que eu faço, tá entendendo? E eu escolhi um lado que no final não terminou bem, mas graças a Deus eu consegui reconstruir, refazer, mas alguns jovens, igual eu conheço amigos que da época que partiram para o mesmo objetivo, eles não tiveram a oportunidade de voltar. Você entendeu? Se afastou e não conseguiram voltar. E pagou caro por isso. Então hoje eu entendo o jovem, quando eu vou na minha comunidade lá, igual quando eu estava aqui também, então eu tenho um olhar diferente. O jovem, ele tem aquela energia, aquela vontade de vencer, de buscar, e ele não mede consequências. Você está entendendo? E eu digo sempre o seguinte, uma vez eu comentando com um pastor da igreja adventista, eu falei, pastor, como é que Davi, né? Todo mundo conhece a história de Davi, conseguiu ser um homem conforme o coração de Deus. Ele disse assim, Davi é Davi, César é César, Paulo é Paulo. Não significa que Deus teve aquela experiência com Davi, vai ser a mesma sua. Então tem jovens que às vezes arriscam, escapa e vai, mas eles não têm o mesmo final feliz. Uns terminam lá, né? Assim, longe de Deus, toda aquela problemática, uns pagam até com a vida. Então hoje eu olho para o jovem, e outra, e é real que todos os jovens que eu lidei, que eu lido hoje, por exemplo, eu tenho idade, né? Não preciso falar a minha idade, mas vocês vão entender. Eu tenho idade para ser pai deles. Eu tenho uma filha mais velha que tem 26 anos, fez 27 anos. Então, a faixa etária dos meus jovens lá é isso, 20, 22, 17, 23, 24. Então, eu olho para eles, não só como líder, mas assim, com carinho, às vezes até de pai, sabe? Tipo assim... E graças a Deus é tão bom que tudo que aconteceu, tudo que eu fiz errado, tudo que deu errado, ele ainda falou, filha, vou te usar ainda num ministério, que é o jovem. Não que eu não curto os outros ministérios, mas eu sou apaixonado pelo jovem. E a galera da Central, hoje, é o que eu vivo hoje, né? Eu sou apaixonado por aqueles meninos, aquelas meninas, tá entendendo? Então, tipo assim, tudo, eu pareço, a Débora, minha esposa, até fala assim, vixe, você parece que são pai de todos, porque eu tô na rua e de repente eu penso em alguma coisa, eu já penso neles, sabe? Aquela coisa é séria, vou comprar isso, ou vou fazer isso. É para meus jovens. Não era muito diferente aqui quando eu estava na comunidade Nova Jerusalém. Tipo assim, tudo me reflete a eles, sabe aquela coisa? Às vezes até a minha menina mais nova, Beatriz, a minha gatinha, ela até já falou em tom de ciúmes, tudo que você faz é para os seus jovens. Sabe que interessante? Você acredita? Daquele tamanho. Ela já falou, tudo que você faz é para os seus jovens. Ou se ela vê eu comprar alguma coisa ou comprar uma ideia, ela já fala assim, já sei, é para os jovens. Mas isso é involuntário. Eu tenho amor ao ministério
que eu sirvo. Falando nessa questão de família, como é que você faz para conciliar ministério, empresário, aí família? Você também mencionou sobre a sua esposa que está estudando, está fazendo medicina, né? Medicina. Como é que faz para conciliar? Porque a gente vive um mundo agitado, é muita responsabilidade, muita coisa, são muitos parâmetros para administrar e deixar tudo balanceado. Conta um pouquinho dessa experiência. Isso aí eu posso dizer o seguinte, novamente é mérito de Deus, porque para quem me conhece mais próximo, minha vida é corrida. 5h30 da manhã, meu relógio desperta. Se não despertar, eu acordo do mesmo jeito. A responsabilidade não é só responsabilidade, é o corpo, na idade, chega uma época que o corpo já tem o despertador automático. Então, 5h30 da manhã eu levanto. Aí me conhece a minha correria. A minha esposa fazendo esse curso de medicina, que exige muito dela também, então ela ainda trabalha. Só para você ver. A Débora trabalha e estuda. Aí ela é mãe, dona de casa, esposa, e eu tento, dentro do possível, dividir isso com ela. Né? Leva a menina para a escola, às vezes busca, leva a outra, trabalha, aquela coisa toda. E assim, aí como você me perguntou, como é que eu consigo lidar com o meu ministério? Que você sabe, o Ministério Jovem, ele exige muito da gente, muito, não é pouco. Você já foi líder jovem, você sabe como é que é. Muito. Então, olha, é uma correria. Quando chega sexta-feira de tarde, 6 horas, aí eu ajoelho e falo, Senhor, obrigado pelo sábado. Obrigado pelo sábado. Porque é para renovar as energias. Mas a semana é peia direto. É trabalho. Eu sou pai, eu trabalho, eu sou babá, né, que tem que cuidar. Aí eu sou marido também, entendeu? Então, tipo assim, uma correria, uma loucura. Eu falo para a Débora, não sei como é que eu não fiquei louco ainda, porque é muita coisa, né? E fora os perrengues que passa, empresa, tudo. Filho doente, tudo. Muita coisa. E às vezes na semana, assim, num dia vem 2, 3 coisas. Aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? E olha, é impressionante. Essa semana nos aconteceu 3 situações para me resolver no mesmo momento. Eu falei, e agora? A esposa precisando de mim, a filha e o meu trabalho. Mas novamente Deus vai e resolve. É impressionante. Tudo que eu digo o seguinte, resumindo numa frase, tudo, a minha vida toda hoje é 100% dependente de Deus. Ele comanda tudo. César, e que conselho você gostaria de deixar para os jovens, para a juventude? Nossos internautas que são jovens, que estão começando carreira, ou que estão nesse processo de decidir o que vai fazer, se vai estudar, cursar uma faculdade. Qual é o seu conselho para eles? Eu digo o seguinte, olha, primeira coisa, eu sempre repito isso. Vocês estão vivendo a melhor fase da vida do ser humano. Não existe outra, tá? Uhum. É a melhor. Em contrapartida, eu digo também o seguinte. Infelizmente, é a mais rápido, tá? Eu me lembro como fosse hoje, quando eu tinha 19 anos. Que eu tava indo pro Japão. Molecão. E hoje eu já tenho quase idade para ser avô desse molecão. Ó, pra você ver. Então, é muito rápido. Mas é o seguinte, o que eu digo pro jovem? Aproveite cada momento como se fosse o último, com responsabilidade social e principalmente espiritual. A vida, a gente não leva nada. Então não adianta também que você dá uma de doido, sair que nem doido, querendo fazer, abraçar. Você não leva nada daqui. A gente veio pro mundo com as mãos vazias e vai voltar. O diferencial é a comunhão que você tem com o nosso Deus, com um Deus todo poderoso, que vai fazer a diferença de como é que vai ser o depois, a eternidade. Então o jovem tem que lutar mesmo, tem que correr atrás. Eu digo assim, ele tem que viver os sonhos, trabalhar os objetivos como se Jesus viesse daqui 100 anos. Mas a espiritualidade dele tem como se ele viesse amanhã cedinho. Então não deixa de correr atrás dos seus sonhos. Não deixa de colocar Deus sempre à frente. A minha vida é uma experiência própria. O que eu digo? Eu consegui chegar onde eu estou hoje. Estou feliz, estou realizado. Mas eu paguei caro. E você, jovem, tem condições de chegar no mesmo ponto, melhor do que eu, bem melhor do que eu. Mais sabedoria. Mais sabedoria, mais conquistas, mais sonhos realizados, por um preço mínimo. A diferença é quem que você vai levar do seu lado todos os dias.
tem que ser Deus, tem que ser a pessoa de Jesus. Ok. Obrigada, César, pela essa experiência. Realmente foi bem tocante, bem comovente conhecer a sua história. Às vezes a gente olha as pessoas de fora e a gente não imagina a vida que ela tem, que ela teve para chegar onde ela está. Às vezes a gente observa as pessoas de fora e pensa, a vida do fulano é fácil. Sim, a gente sempre olha e diz, a grama do vizinho é melhor, né? Mas às vezes a gente vê as vitórias também de muitas pessoas, a gente não sabe os tombos, né? As batalhas que foram perdidas, ganhadas, enfim. Esse pré-julgamento que é natural do ser humano, todo mundo faz, às vezes involuntário. O fulano tem a vida boa. Eu era muito assim, o fulano... Não, mas só Deus sabe, e a própria pessoa, né? E não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Deus diz o quê? Tudo posso, a Bíblia diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. E quando esse tudo aí é sobrenatural, é o tudo a nível de universo, é uma coisa fora do nosso contexto humano, é o tudo mesmo. Ok. Obrigada, César, por compartilhar essa experiência incrível. A equipe do Comum Pode agradece a sua disponibilidade de vir aqui contar um pouquinho da sua história. E espero ter uma próxima vez, né? Com certeza. Eu que agradeço de coração pela oportunidade, tá? É sempre bom passar a experiência da nossa experiência de vida para as pessoas, né? E realmente, né? Conhecer, né? Agora, a partir desse podcast aqui, quando me virem na rua, que tem as pessoas que vão assistir, vão ver e falar, opa, esse não é o César diferente do que eu achava, né? Porque às vezes a gente tem aquela, né? Mas eu que agradeço, de coração mesmo, e sempre que precisar ou quiser, é só chamar, a gente tá aí, tá bom? Nós que agradecemos, César. Quer mandar um beijo para alguém especificado? Pode se despedir dos nossos internautas. Sim, eu quero mandar primeiramente, né, um abraço para cada um dos jovens da comunidade Nova Jerusalém. Que eles têm uma participação muito importante no processo da minha vida, sabe? De recuperação, de restabelecer meu lado espiritual. Eles não têm noção da importância. Vocês não têm noção da importância que vocês tiveram e fizeram na minha vida em relação a isso. E hoje, um abraço também especial a cada jovem da comunidade lá da Igreja Central de Porto Velho. Amo vocês em Cristo Jesus e estamos juntos até Jesus voltar. Um beijo. Débora. Débora. Eu sempre digo o seguinte, eu até pensei. Saquete. Sempre atrás de um grande homem, ou um homem que não seja grande, mas que realize alguma coisa e é benéfica para o ser humano, para a sociedade, pode ter certeza que tem uma grande mulher. A Débora não tem palavras para dizer. Eu só poderia dizer, para defini-la, né? Abaixo de Deus, não existisse a Débora, talvez não existisse o César, né? Porque ela me apoia em tudo. Às vezes ela não é presente, porque ela não tem tempo, mas ela me apoia em tudo. Quando eu levo um projeto para ela, assim, ela fala, vai meu bem, vai dar certo, vai meu bem, vai dar certo. Até hoje, quando eu vim para cá, falei, vou lá, ela vai que vai dar tudo certo. Tipo assim, então ela é uma incentivadora. A minha Bibi, né, que é a motivação da minha vida. Nossa querida Bibi. Bibi. E a Natiele, que é a minha filha mais velha. Então, eu sou grato a elas. Tipo assim, são as mulheres da minha vida. Eu tenho 3 mulheres. Você imagina um homem conviver com 3 mulheres. E em casa, quem manda é elas, tá? Eu finjo que manda e elas fingem que obedecem. Mas a minha gratidão à minha esposa, que ela representa tudo. Um beijo a todos também. Gente, mais um podcast chegando ao fim. Já agradeci ao César pela participação dele no nosso episódio. Agradeço a você também, nosso internauta, que esteve conosco até aqui, até agora. Mais uma vez, te lembrando para você seguir as nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, segue a gente também no YouTube. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com os amigos e tragam outros novos internautas aqui pra gente compartilhar essas experiências incríveis. E conselhos também, é claro, né? E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo podcast. Um beijão e tchau, tchau. Como é que se fala Deus abençoe em japonês? Em japonês é Kami-sama wa anata wa taskesu. Taskesu que te abençoe, te ofereço bem. Kami-sama. 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 Anata wa. Anata wa. Otasesi. Otasesi. Tipo
Tipo assim, Deus te abençoe. Kami-sama. Ai, já esqueci tudo. Mas fala um Deus te abençoe assim, para nossos internautas aí. Anatawa, Kami-sama, Itsumade Mishodate. Que vocês estejam sempre com Deus. E é isso aí, que vocês sempre estejam com Deus. Amém. Tchau, tchau.